Meu amado, graça e paz. Quero ler um texto com você aqui que está em Tiago, capítulo 1, fala a respeito da origem do pecado. E nos diz o seguinte olha. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A origem do pecado. Meus amados, o texto diz que feliz o homem que ele suporta. Aquele homem consegue fugir da tentação, que suporta as provações, que consegue ser vitorioso sobre o pecado. Ele receberá uma coroa. O Senhor prometeu uma coroa, uma recompensa a todos aqueles que vencem o pecado na vida dele. E algo importante que aqui Tiago nos diz, que às vezes a pessoa, quando ele é tentado ou é provado, ele começa a achar que é Deus que está tentando ele. Meu amado, Deus não tenta ninguém. Deus não tem isso no seu coração. Deus, ele não suporta o mal. Então Deus não tenta ninguém. Você sabe de onde vêm as tentações? As tentações vêm de dentro de você, do pecado que habita dentro de você, do pecado que habita dentro de nós. Cada um é tentado pela sua cobiça, como diz Tiago, os desejos que há no seu coração. Então, às vezes, você fica pensando assim, pastor, o pecado está lá fora, não, o pecado está dentro de nós. A inveja, o adultério, o homicídio, a lascívia, tudo está dentro do nosso coração. O nosso coração tem que ser crucificado com Cristo. Você não é perfeito como você acha que é. Você acha que o mundo lá fora, o problema não está no computador. O problema está dentro de você. O problema não está na televisão. O problema não está no outro. O problema está dentro de você. Você que é atraído, você que o seduz. E o grande problema que tem é que quando nós deixamos levar no pecado, a Bíblia nos diz aqui, observa bem, que a cobiça, uma vez depois de ter concebido, ela dá à luz o pecado. Então aí você acha que a ideia é boa, começa a atrair e com volta e meia você começa a levar uma vida no pecado. O pecado é consumado, adultério, homicídio, sabe? Aquele desejo que você tinha, a prática de fazer o mal, aquilo começa a ver na sua vida. E a Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então se você levar a vida de pecado, será a morte mesmo. Mas se você recorre, confessa o seu pecado. Em 1 João, a Bíblia nos diz, 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Meu amado, mostra a origem do pecado em nós, mas a solução está em Cristo Jesus. O perdão e a purificação e a transformação da nossa vida está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, medite na palavra do Senhor. E para encerrar eu coloco João 3,16, o que Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A solução para a sua dívida, o seu cancelamento, o perdão dos seus pecados e a purificação e a transformação da sua vida, você encontra só em Jesus. Convertendo, arrependendo dos seus pecados, crendo que Ele morreu na cruz do Calvário, pagou o preço que você tinha que pagar. Toda a ira de Deus foi despejada sobre o Filho dele ali na cruz do Calvário, para que você pudesse ter acesso e pudesse ter vida eterna. E se você não fizer isso, meu amado, a ira de Deus está sobre você. Não fique achando que Deus é bonzinho. Deus é bom, mas Ele é justo, Ele é juiz, e há de trazer juízo de todo o pecado sobre a sua vida que você cometeu. Pense bem nisso aí, arrepende-se, volte para Deus. Jesus está voltando. Deus abençoe. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, dê o seu like, comente. Se não é inscrito, inscreva-se, deixe o sininho ativado. Assim que tivermos novos vídeos, você recebe as nossas notificações. Deus abençoe. Pr. Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas.